Bom dia pessoal. Estamos de volta aí com mais um vídeo pro canal, né? Pessoal que está chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a ferramenta, ou o protótipo da ferramenta. Peguei aqui um pedaço de aço 1020 que eu tenho aí de sobra e eu vou fazer a ferramenta, tá? O suporte, né, da ferramenta para poder fazer a usinagem da sede, né? Pessoal, é uma ferramenta, ou melhor, é um suporte que precisa ser muito preciso, tá? Ou seja, você precisa prender ele lá na máquina, seja através de uma pinça, né? Ou seja através de um mandril. Você precisa prender nessa parte aqui, ela precisa ser bem centralizada. Aqui vai um eixo, e esse eixo, essa haste, melhor dizendo, ela vai entrar dentro lá do guia das válvulas. Então precisa ser muito bem usinado. Precisa ter uma estratégia de usinagem essa peça para que ela fique no centro. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma limpeza nessa parte aqui, ó. Até parece já tá com o formato, né? Mas era uma peça que eu tinha aí. Um pedaço de material que eu tinha usinado aí, não sei nem para que eu tava, para que eu ia usar isso aqui. Mas eu vou fazer a medida aqui, já deixar a medida pronta nessa primeira usinagem. Depois eu vou virar ela ao contrário aqui, ó, e vou prender a pontinha dela aqui. Vou zerar com o relógio e fazer um furo de centro aqui. E já fazer o furo onde eu vou colocar essa haste, tá? Então vocês vão poder acompanhar aí uma das maneiras de fazer essa peça. Outra forma de fazer essa peça aqui no torno é usar uma luneta. Embora eu não tenha luneta, que eu preciso fazer uma luneta para esse torno, então eu não vou conseguir mostrar essa outra forma de fazer essa peça, tá bom? Então vocês vão poder acompanhar aí como que eu vou fazer a usinagem sem a luneta. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né? Eu fiz a usinagem da peça. Agora o que eu preciso fazer? Fazer o furo de centro aqui, ela já está na medida, tá? Tá pronta. Preciso fazer o furo de centro aqui e fazer o furo para colocar essa haste que vai entrar lá no guia das válvulas. Então o que eu vou fazer? Ah, mas por que você tirou a peça e já estava tudo centralizado? Não sei se estava centralizado, tá, pessoal? Porque a peça estava muito para dentro, né? Então agora que eu vou fazer, ó, vou prender aqui na pontinha, ó, e vou zerar ela. Eu vou zerar porque é para mim ter certeza que ela está centralizada aqui, ó. Tá? Quanto mais para fora da placa, melhor. Bom, pessoal, aqui só para vocês entenderem aqui o porquê que eu fiz isso, ó. Eu prendi bem na pontinha ali da castanha e passei o relógio. Tá dando 2 centésimos, 3 centésimos.
girando aqui 360 graus, ó. 4 centésimo tá dando. Tá excelente, né? Tá bom demais. Vamos ligar aqui o torno para ver o que que acontece. Ó, o olho humano não consegue ver essa diferença, tá? É pouquinha coisa de diferença, e é isso que eu preciso. Agora a pergunta é, por que que eu faço dessa forma? O certo, pessoal, era eu colocar mais na pontinha ainda, só 1 milímetro ali da castanha. E aqui na ponta colocar uma luneta, tá? Para mim poder fazer a usinagem do eixo que eu vou colocar aqui, tá? Lógico, usando a ponta de centro aqui, tá? Mas como eu não tenho a luneta, eu vou fazer de outra forma e vocês vão poder acompanhar aí. Bom, pessoal, aqui eu encaixei já essa haste. Isso aqui é um eixo de impressora, jato de tinta. A medida do eixo é 6 milímetros, tá? E a medida final é 5,5. Então eu tenho meio milímetro para tirar. Pessoal, eu ia usar esse eixo de impressora aqui, mas observando ele lá no torno, eu achei que ele estava um pouco torto. Então eu decidi aferir ele nesse instrumento que eu tenho aqui. E realmente ele está torto, ó. Tá empenado. Então não vou poder usar esse eixo aqui. Esse instrumento aqui, pessoal, tem a fabricação dele no canal. Ele é destinado a verificar o empenamento de válvula de motor de moto ou de carro, enfim, de caminhão, que tem várias regulagens aqui. Então, ele tem um sistema aqui, ó, de roldanas que ele pega certinho aqui, ó, em um ponto específico, ó. Então ele é bem preciso. Eu consigo aferir. No caso, eu não vou conseguir usar. Eu vou ter que pegar um outro material e eu vou usar esse parafuso aqui, ó, velho. Como ele é bem mais grosso, então eu vou fazer a pontinha na medida lá, que ele encaixa. Depois eu usino o eixo, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Agora eu vou soldar lá na haste aqui, ó. Pessoal, então vou fazer a soldagem aqui com o oxiacetileno e tô usando a prata para fazer a soldagem. Eu já fiz aqui um anelzinho de prata ali. Eu já coloquei também o fluxo para a prata, fluxo para a solda prata. Então agora eu vou fazer o acendimento do maçarico para a gente poder começar a fazer a soldagem aí, ó, a abrasagem, né? Pessoal, fiz um zoom aqui só para mostrar para vocês
como que ficou a solda. Agora eu vou esperar esfriar. Pessoal, já esfriou, já passei uma lixa aqui, ó, para poder prender lá no torno. E o que eu vou fazer agora? Como eu não tenho luneta para poder fazer o ajuste final, eu vou fazer um novo centro aqui, ó. Um novo ponto de centro. Então eu vou remover esse ponto de centro, por isso que eu fiz ele mais comprido, ó. Vou remover esse ponto de centro, para depois vocês vão ver o que eu vou fazer lá no torno, para vocês entenderem como que vai ficar certinho. Então veja, pessoal, eu tirei o ponto de centro, ó. Eu vou fazer um novo ponto de centro, mas antes de fazer isso, eu vou fazer o ajuste aqui, ó. Vou prender na placa e vou zerar o máximo que eu conseguir aqui, ó. Pessoal, então eu fiz um ajuste prévio aqui, ó. Tá dando 2 centésimos. Prendi na metade aqui da peça. E agora eu vou fazer o ponto de centro aqui, ó. Veja que ele tá fora, tá bastante fora aqui. Se eu for pôr o relógio aqui, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar o relógio aqui para vocês verem. Quanto que tá fora. Vamos ver quanto que tá fora aqui nessa ponta aqui, ó. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que tá a ponta ali, ó. Tá dando 65 centésimos. Tá dando de diferença. Tá? Mas eu vou fazer o ponto de centro ali e vou usinar aqui. Eu deixei maior a medida. Entendeu? Então por isso que o certo mesmo era colocar essa peça bem na pontinha aqui e colocar uma luneta aqui assim, ó. Que aí você poderia zerar aqui e colocar o apoio da luneta e fazer exatamente como eu tô fazendo aqui, só que mais à frente. Só que aquilo que eu falei, pessoal, não tem a luneta. Então por isso eu tô fazendo dessa forma aqui, ó. Aqui tá praticamente zerado. E aqui tá dando essa diferença aqui, ó. De 65 centésimos. Tá? Agora eu vou fazer o ponto de centro aqui e vamos usinar ele para ver como é que fica. Outra coisa, pessoal, eu vou fazer esse furo e vou manter o relógio aqui para ver se não vai sair fora quando eu forçar a furação. Deixa eu ver se eu tiro aqui, ó. Melhora a iluminação aqui, ó. Tá entre o 10 e o 15 aqui, ó. Deu uma diferencinha assim de 5 centésimos. Ou seja, ele tá puxando a haste 5 centésimos fora. Pessoal, eu vou dar uma dica aí de macaco velho, hein? Pra gente conseguir uma precisão boa aqui, sem estar usando a luneta. Eu já comentei isso no início do vídeo, mas eu fiz o furo de centro aqui e como essa haste ela é muito fina, eu percebi que saiu um pouco fora quando eu estava fazendo o furo de centro. Cerca de 5 centésimos saiu fora. Porém, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, que é importante vocês atentarem. Ó, eu tirei a ponta de centro, ó, tá? Tirei a ponta de centro. Outra coisa que eu fiz, tá zeradinho aqui, ó. Você passar o relógio aqui, tá com 2 centésimos. Aqui, ó. Aqui tá zerado, aqui tá com 2 centésimos. E
Na verdade, vocês vão perceber que esse eixo ele tá torto, tá? Então, o que que acontece? Se eu usinar ele do jeito que tá, ele não vai ficar zeradinho. Ele não vai ficar do jeito que precisa ficar. Então, veja, eu vou girar aqui, ó. E vocês vão poder observar, ó, o quanto tá fora, ó. Olha, 20, 25, 26, 27 centésimos na ponta da haste ali, ele tá fora, ó. Certo? Então, se eu colocar o ponto de centro, veja o que que acontece, ó. Tá zeradinho, tá vendo? Agora, muitos vão falar assim, ah, então beleza, tá zeradinho, vamos tacar o pau aí, vamos fazer. Se você usinar aqui, tá com 80 centésimos maior o diâmetro do eixo, tá? Dessa parte do eixo. Se eu usinar do jeito que tá aqui, a medida vai ficar certa, mas quando eu soltar o ponto de centro, vai continuar com o problema, ó. Ah, então eu preciso eliminar essa diferença aí de 27 centésimos, 28 centésimos que tá. Então é a dica de hoje aqui, ó, desse vídeo, pessoal. Quem ficou até agora, não esqueça aí de dar um joinha, né, dar um like no vídeo para fortalecer o canal. E é uma dica de ouro isso daqui, tá? De macaco velho. O que que eu vou fazer aqui, ó? Existem várias formas de fazer isso. Dar certo, ficar perfeito. Mas eu vou mostrar uma das formas de fazer isso ficar perfeito. Então como que eu faço, ó? Eu vou, veja que tem alguns pontos, né? Se o pessoal for fazer, tem algumas coisas que você precisa garantir, tá? Antes de fazer isso que eu vou mostrar aqui. O que que vocês têm que fazer primeiro? O eixo tem que estar bem usinado, tá? Tem que estar no centro, centralizado aqui, ó. E muito bem centralizado aqui, ó. Nessa parte da haste, tá? Se tiver fora aqui, não vai dar certo. Então primeiro você tem que garantir que nesse ponto aqui o relógio está marcando zero, tá? No caso aqui eu montei ele para marcar zero aqui. É tranquilo, pessoal, é só você acertar aqui na placa e zerar aqui, ó, na ponta, no começo do eixo aqui, ó, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vocês viram que eu fiz um ponto de centro. Eu limpei o ponto de centro antigo e fiz um novo ponto de centro, tá? Com a ferramenta zerada. Porém, eu observei com o relógio durante a usinagem do ponto de centro que ele saía 5 centésimos. Quando eu pressionava a broca de centro aqui, ele puxava 5 centésimos. Tá? Isso se deve, pessoal, ao eixo ser muito fininho. Tá? Ele está com 6,2 milímetros. Então ele é delicado, vamos dizer assim. Como que eu faço para corrigir isso? Então é isso que eu vou falar para vocês, vou mostrar aqui, ó. Garantiu que está zerado aqui? Então vamos para o próximo passo. Eu desencostei a ponta de centro aqui, ó. Vou girando, ó. Eu zerei aqui na parte baixa e tô vendo quanto que tem de diferença, ó. Deu 25 centésimos. Ou seja, o eixo tá assim, ó, tá para cima. 25 centésimos. Então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. E nesse ponto ele está 25 centésimos para cima. Próximo passo. Eu vou encostar o ponto de centro, ó. E ver o comportamento aqui, ó. Veja que está marcando aqui no 25, né?
Vou pressionar aqui, ó. Encostei o ponto de centro. Veja o que aconteceu, ó. Tá marcando agora 9 centésimos. Vou soltar o ponto de centro, ó. Ele vai voltar lá pro 25. Tá? Outra coisa que eu preciso saber, se quando eu coloco o ponto de centro e ligo, se tá zerado. Então eu sei que o ponto de centro tá zeradinho, que a peça tá zerada. Tá? Isso é importante. Próximo passo. Vamos girar novamente aqui, ó. Eu vou jogar o máximo para cima possível, ó. Quando o ponteiro chegar lá no 25, eu paro, ó. Isso significa o quê, pessoal? Que eu posicionei o eixo com ele apontando para cima, tá? Ele está apontando para cima. Quando ele está do lado oposto, ó, o eixo está apontando para baixo, tá? Então, se eu encostar o ponto de centro agora ali, ó, olha o que vai acontecer, o ponteiro vai subir, tá? Vamos fazer o contrário agora, vamos jogar ele lá no 25, ó. Olha lá, ó, 25. Se eu encostar o ponto de centro agora, olha o que vai acontecer, o ponteiro vai descer, ó. Certo? Então isso é importante você saber. Então como que eu faço para corrigir isso, pessoal? É muito, muito simples. É uma dica de ouro que eu vou passar para vocês agora, tá? Bom, então vamos lá, ó. Eu vou colocar então, pessoal, veja. O apalpador tá bem aqui, ó, na superfície do eixo, tá? Isso tem que estar ciente dessa... Tem que estar no topo do eixo. Não pode estar no lado ou mais jogado. Tem que estar no topo, tá? Para ficar mais certinho possível. Aí eu vou girando aqui, ó. O eixo para baixo, o eixo para cima. Eixo para baixo, o eixo para cima. Quando ele chegar no topo ali, ó, na máxima medida, o que eu vou fazer, ó? Eu vou encostar o relógio e ver a diferença aqui, ó. Tá dando 25 centésimos, certo? Eu vou encostar agora a ponta de centro, ó. Veja que a ponta de centro puxou o eixo para baixo. Mas puxou quanto? Estava no 25. Então eu tenho aqui, ó, 10, 15, 16, 17 centésimos. Então o ponto de centro está puxando o eixo para baixo 17 centésimos. Então o que eu faço? Eu vou cortar um pedaço de papel ou qualquer outro material na medida de 17 centésimos. Eu vou medir com um micrômetro aqui, ó, tá? E no caso aqui eu achei uma lixa que tá dando, ó, 23 centésimos, tá? 23 centésimos. E vou fazer isso aqui, ó. Nessa posição, eu vou calçar o ponto de centro aqui, ó. Por isso, pessoal, que eu cortei um triângulo aqui, ó, para me facilitar, ó. Bem na parte superior aqui, ó. Coloquei esse calço ali, ó. Tá? Vamos encostar o ponto para ver o comportamento agora. Você viu que ele puxou o contrário agora, né, ó? Mas quando eu coloco pressão, coloquei bastante pressão, ele foi pro 24, ó. Tá com 1 centésimo, ó. Ó. 1 centésimo. Aí alguém vai falar assim: ah, mas se tá torto, não vai ficar torto? Não, pessoal, porque apesar de parecer que tá torto, na verdade, ele tá na posição certa. O que está errado, na verdade, é a usinagem anterior, que foi feita como uma usinagem bruta, só para chegar próximo da medida. Então ela fica assim com essa imperfeição.
Bom, então agora vamos fazer um teste, né? Vou colocar o relógio aqui na posição, ó. Vamos zerar. Então, pessoal, tá dando 2 centésimos. Vamos ligar aqui para ver. O importante é ela não tá oscilando, ó. Tá 2 centésimos fora que tá muito bom. Bom, pessoal, queria primeiramente agradecer a todos que assistiram até o final. Nós vamos parar por aqui esse vídeo, né? Tá já um pouco grande. E no próximo vídeo nós vamos continuar mostrando a fabricação dessa ferramenta, tá? Então, pessoal que gostou, não esqueça de deixar um like e até o próximo vídeo.